Agora nós temos uma entrevista importante. A gente conversa agora com a deputada federal Carla Zambelli. Uma entrevista da deputada, publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, repercutiu bastante entre os assuntos abordados: Bolsonaro, STF e oposição ao governo Lula. Boa noite, deputada. Deputada, a minha primeira pergunta vai em relação ao STF. Na sua entrevista, a senhora disse que não é hora de bater no STF. A senhora admite que ligou, mandou e-mail para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Numa postagem mais antiga da senhora, de 24 de agosto de 2021, a senhora faz críticas duras ao que a senhora chama de prisões arbitrárias, inquéritos inconstitucionais de Alexandre de Moraes, e a senhora qualifica o ministro, um ministro que se auto-intitula Deus. Por que a senhora mudou de ideia em relação ao STF, em relação ao ministro Alexandre de Moraes? A senhora está com receio de ser presa? Não, o receio, até me perguntaram na matéria, né, da Folha, se eu teria medo. Boa noite a todos, primeiramente. Se eu teria medo de ser presa. Eu digo, não, medo não, e nem receio. Acho que receio é perto de medo, Raquel, porque eu não tenho receio nem medo de ser presa, porque eu não fiz nada de errado, e nem nada que pudesse me levar à prisão. Mas existe sim uma expectativa, né? Já há alguns meses, eu e meu marido às vezes dormimos pensando, será que é hoje que a Polícia Federal bate aqui, assim como bateu em vários lugares, em casas de pessoas que eventualmente não tenham feito o suficiente para receber uma visita da Polícia Federal, como é o caso dos empresários, por exemplo, processados pelo Alexandre de Moraes. O meu discurso mudou, sim, porque mudou a realidade do Brasil. Obviamente, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes fez sim prisões arbitrárias, teve sim decisões complicadas, mas antes eu defendi o seu impeachment. Tanto é que eu tinha proposto um dos pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes, foi eu que propus. Mas não é o caso agora. A gente tinha uma expectativa de eleger um Senado suficientemente capaz de, numa sabatina, poder, por exemplo, travar uma sabatina de alguém que fosse indicado e que não tivesse a compostura, o perfil técnico que a gente espera de um ministro do STF. Mas depois da eleição do Rodrigo Pacheco, a gente já sabe que a gente não tem maioria no Senado. Então, a minha esperança de fazer o impeachment de um ministro do STF, ela vem por terra. E aí, além disso, além dessa questão de não termos hoje um Senado, a gente não sabe ainda, né? Eu quero crer que a gente possa mudar, mas fato é que com a reeleição do Rodrigo Pacheco, a única ideia de que me traz, né, que me vem à mente, é que nós não mudamos muito no Senado. Não o suficiente para poder parar uma sabatina como essa tão importante. E aí, a questão toda é, se a gente tira o Alexandre de Moraes hoje, quem é que recoloca um novo ministro no local? É o presidente Lula. Então, eu não tenho nenhum apreço por saber que eu vou tirar Alexandre de Moraes e colocar uma outra pessoa também indicada pelo presidente Lula. Eu acho que, em alguns casos, talvez é substituir uma pessoa que a gente já sabe o que a gente pode esperar e que, eventualmente, já esteja até caindo a ficha dele em alguns pontos, para uma pessoa que vai entrar sem nenhum pudor e com muito mais tempo, às vezes, de Supremo pela frente. Deputada, a senhora admite, então, né, que está fazendo um aceno político ao STF. Eu chamo para participar da nossa conversa o nosso repórter Leandro Magalhães. Leandro. Oi, Raquel, boa noite para você, boa noite, deputada. Deputada, eu conversei mais cedo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e perguntei a ele sobre os comentários que saíram na imprensa, na Folha de São Paulo, em relação que ele teria feito sobre uma suposta traição da senhora e um apoio da senhora ao ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que não falou isso, ele negou essa informação e falou o seguinte, abre aspas, não discutiu o assunto dessa notícia com ninguém. Eu não li essa entrevista, nem vou ler. Fecha aspas. A pergunta que faço à senhora, a senhora conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, eu troco mensagens, mas não sobre o mesmo assunto. Eu mando alguma coisa para ele reenvia algum tipo de outra manifestação para mim, mas não necessariamente sobre esse assunto.
O que aconteceu foi que a Mônica Bergamo, depois que a minha entrevista na Folha saiu no ar, essa entrevista a qual a Raquel está falando, a Mônica Bergamo disse que eu teria traído o presidente Bolsonaro e que ele mesmo disse isso a interlocutores. E aí eu realmente até procurei a Mônica Bergamo para falar, Mônica, se alguém tivesse que falar alguma coisa, né, se o presidente tivesse que falar com alguém, não seria com você. Né? Ele ligaria talvez para você, Leandro, que teve boa interlocução com ele durante a campanha, talvez para o Paulo Figueiredo, com quem teve boa interlocução. Eu acho que ele mandaria primeiro um recado, ele agiria de forma diferente. E muitas pessoas falaram que eu fui traíra com relação ao presidente pelo simples título da matéria que veio na Folha de São Paulo, que diz: Carla Zambelli critica Bolsonaro e faz concessão, aceno, alguma coisa assim, ao STF. E quando você lê a matéria em si, eu não estou criticando o Bolsonaro, muito pelo contrário. Eu realmente fiz um aceno político, como a Raquel falou, né, ao STF, mas isso não significa estar emaranhada ou que eu fiz acordo com o Moraes, né, que foi o que a Mônica Bergamo tentou dizer. E também não foi traição. Mas a senhora concedeu a entrevista, a senhora reconhece o conteúdo da entrevista? Eu concedi entrevista à Carol. Depois que eu concedi entrevista à Carol, e o conteúdo da entrevista está certo, o conteúdo, mas eu não teci críticas ao Bolsonaro. Se tecer críticas ao Bolsonaro é dizer que nós estamos sentindo falta dele aqui no Brasil, poxa, então eu critiquei o Bolsonaro. Mas eu quero crer que quando eu digo que eu estou sentindo falta do presidente aqui no Brasil, falta dos seus conselhos, falta da sua experiência, que eu gostaria que ele tivesse aqui, isso daí não é uma crítica, isso é uma constatação de que qualquer pessoa que gosta do presidente vai fazer. Eu tenho certeza que as pessoas que não estão nos ouvindo e que eventualmente gostaram do presidente, ou que são deputados, ou que são políticos, etc., essas pessoas estão sentindo falta do presidente. E ela me pergunta, né, a Carol me pergunta, mas você não acha que existe risco dele ser preso? Eu falo, acho. E por isso mesmo eu acho que a gente tem que ser compreensível com o fato dele não estar no Brasil e não ter voltado ainda. Eu acho que ele tem mais informações que a gente para poder definir se ele vai ou voltar agora ou não para o Brasil. E aí eu falo sobre o Supremo, como eu já falei agora há pouco, né? Falo sobre a questão do Bolsonaro e depois falo uma questão sobre o 8 de janeiro, que também tem a ver muito com o respeito que as pessoas têm com o Bolsonaro. Eu disse na entrevista que a única pessoa que seria ouvida por aquelas pessoas que estavam no QG seria o Bolsonaro. Não adiantaria eu sair a público para dizer, voltem para suas casas. Não adiantaria a Bia Kicis vir a público, voltem para suas casas. A única pessoa que essas pessoas ouviriam, o único político que essas pessoas ouviriam era o Bolsonaro. E isso é mais uma forma de vangloriar o que o Bolsonaro significa para o Brasil. Pois não, Raquel? A Raquel tem. Deputada, a senhora coloca pontos fortes. A senhora está dizendo que não é uma crítica, mas a senhora está questionando a maneira como o presidente Jair Bolsonaro reagiu ao acampamento nos quartéis, de que ele poderia ter pedido para essas pessoas saírem e não pediu. E a senhora está questionando a maneira como ele está se posicionando ou não se posicionando como líder da direita. Na sua avaliação, qual é a responsabilidade de Jair Bolsonaro pelos atos terroristas, os atos golpistas do dia 8 de janeiro? Bom, dos atos golpistas, nenhuma responsabilidade. Porque as pessoas que fizeram vandalismo ali não são pessoas da direita. E é para isso que a gente quer, inclusive, a CPMI do dia 8 de janeiro. Agora, interessante, todas as pessoas que nos chamam de terroristas, né, a direita de terrorista, de fascista, de golpista, não são os políticos que estão assinando a CPMI. O André Fernandes, entre outros deputados, estão colhendo a assinatura da CPMI. No Senado, a gente já conseguiu colher assinaturas. Na Câmara, ninguém de esquerda contribuiu com a assinatura. Isso significa que eles só querem nos chamar de terroristas, mas não querem apurar o que significa terrorismo nesse caso. Então, é muito fácil, né, Raquel, chamar a gente de terrorista, de fascista, de golpista, mas não querer apurar quem foi que deixou as pessoas entrarem no Palácio do Planalto? Quem foi que deixou as pessoas entrarem no STF? Porque eu já tentei entrar no STF uma vez para lavar aquela estátua da justiça que fica do lado de fora e não consegui. Não consegui, é impossível entrar no STF, mesmo do lado de fora, que dirá do lado de dentro. Eu já tentei entrar no Palácio do Planalto quando a Dilma era presidente. Sabe quem conseguia entrar lá?
aquelas senhoras que picharam todo o Palácio do Planalto com mãos cor-de-rosa. Aquelas senhoras conseguiram, mas porque foi autorizado pela presidência da República na época da Dilma. Então, é muito fácil julgar, e eu não fiz crítica, não. Eu assinalei um fato. É fato que ele está fora do Brasil. É fato que hoje ele não está nos dando direcionamento. E eu sinto falta, sim, desse direcionamento. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora sentem falta desse direcionamento. Agora, uma coisa eu sei, se está faltando esse direcionamento, é porque ele tem seus motivos e a gente tem que ser compreensiva. Agora, o fato de eu dizer que eu sinto falta, eu não posso... Isso não é uma crítica. Eu estou dizendo que eu estou sentindo falta. Eu acho, deixa eu só complementar meu raciocínio. As pessoas que me chamaram hoje de traíra são aquelas pessoas, por ter sentido falta do presidente, por querer que ele esteja aqui perto, são as pessoas que, na verdade, estão procurando uma entrada para poder substituir o Bolsonaro. Essas são as verdadeiras traíras. Traíra é aquela pessoa que quer substituir a outra pessoa. Eu não quero substituir o presidente Bolsonaro. Eu acho que ele tem um papel importante na história. Eu sou a pessoa hoje que ocupa o gabinete Deputada, dele, né? Mas então na avaliação da senhora, quem são os traíras? Não sei, eu não estou aqui para julgar e nem colocar o dedo em ninguém. Agora, teve gente me chamando de traíra hoje. Eu acho que as pessoas que me chamaram de traíra são aqueles que têm poder, né, que me chamaram de traíra, são aquelas que justamente querem o Bolsonaro longe para poder ocupar o lugar que ele deixou vazio, que ele está deixando vazio, que ele está deixando desocupado. E eu não gostaria que ele deixasse vazio, é só isso. E isso é uma constatação de alguém que tem carinho, e não alguém que está traindo ou criticando. Muito pelo contrário, uma pessoa que quer o presidente perto, que quer a orientação do presidente. Uma última pergunta. A senhora disse que as pessoas que estavam no 8 de janeiro não eram de direita ou de extrema direita, mas essas pessoas estavam com a camisa do Brasil, eram apoiadoras. Não, eu não disse isso não. Eu não disse isso não, Raquel. Eu disse o seguinte, que os culpados pelo terrorismo, pelo vandalismo e por aquela destruição que fizeram no Palácio do Planalto e no STF, na Câmara, não são de direita conservadores. Eu te dou um exemplo. É que são bolsonaristas, muitos deles se filmaram e estavam nas redes sociais defendendo Jair Bolsonaro. Com certeza. Muitos deles se filmaram, agora aqueles que se filmaram dizendo assim, olha, eu estou aqui no STF, olha só, destruíram tudo, mas não foi ele que destruiu, e eu quero essas imagens. Eu quero saber quem foi que destruiu. Eu quero saber quem foram aqueles infiltrados que destruíram. É diferente Raquel, de quem foi participar da manifestação, Leandro. Perdão, Raquel, se me permite uma última pergunta. Deputada, eu gostaria que a senhora avaliasse onde a direita se errou na sua avaliação e o que é preciso melhorar, o que é preciso pensar para poder encarar esses anos daqui para frente, sobretudo agora na retomada do Carnaval no Congresso Nacional. É que a direita, de 4 anos para cá, foi a direita que fez a base do governo Bolsonaro. Essa direita se equivocou em algumas coisas. Por exemplo, era uma direita que era desunida, era uma direita que de vez em quando se atacava, e a gente se atacar, a gente só se estremece, só se enfraquece. Esse foi um dos erros. Foi uma direita também que não soube trabalhar muito bem o que o Bolsonaro entregou como presidente da República. Eu continuo dizendo, ele foi o melhor presidente que esse país já teve. Só que, infelizmente, a comunicação não era das melhores. É diferente agora da direita que a gente vai ver daqui para frente, Leandro, porque ser oposição e ser posição é muito diferente. Eu fui oposição durante 7 anos no movimento nas ruas, acho que a gente até se conheceu de lá, se não me engano, você cobriu algumas manifestações, e ali a gente era oposição. Depois que eu me candidatei, a gente foi posição por 4 anos, aí eu já te disse onde eu acho que a gente errou. Agora a gente é oposição. O que a gente não pode errar daqui para frente? Nós não podemos nos desunir, nós não podemos fazer impeachment de ministro do STF agora, para que o Lula coloque gente mais nova e que vai ficar mais tempo lá. A gente não pode deixar nada passar, nada do que o Lula passou, a gente não pode deixar passar, a gente tem que criticar tudo, e a gente tem que ser uma oposição parecida com o que eles foram, porque eles foram uma oposição excelente, porque eles faziam oposição até sobre o que não tinha
nada para se falar, que dirá para quando tem alguma coisa para se falar. Então, eu tenho certeza que o Lula vai dar muita munição para a gente gente vai conseguir se unir, vai conseguir se acertar, e eu continuo sentindo falta do presidente Bolsonaro perto da gente, mas eu compreendo o fato dele estar fora, e ele deve ter mais informações que a gente para não ter voltado para o Brasil, infelizmente. Deputada, muito obrigada pela sua entrevista ao Arena. Nós conversamos com a deputada Carla Zambelli. Leandro, obrigada pela companhia. Eu volto aqui rápido. Obrigada, Leandro. Você vai me deixar dormir mais tranquila, Leandro. Obrigada, deputada.